Tudo bem, pessoal? Professora Karen, estou aqui hoje com o professor André Medeiros. Tudo bem, professor? Tudo bem, pessoal. E o professor André Medeiros é professor de Direito Administrativo do curso TMCJur e hoje ele está aqui para dar algumas dicas para você que quer estudar, não sabe como memorizar, tem dificuldade de memorizar, tem dificuldade de desenvolver uma técnica de estudo. Então hoje ele está aqui para dar algumas dicas rápidas e que podem ser bastante eficientes para que o teu estudo renda mais, né? Para que tu perca menos tempo e consiga ter mais eficiência nesse estudo. Tá bem? Então só para vocês verem aqui o gabarito do professor André, eu trouxe alguns diplomas. Por exemplo, aqui ó, ele ficou em primeiro lugar geral, né, no estágio básico de sargentos da ESA, dentre mais de 1000 alunos, então ele conseguiu essa colocação importante, né? Também ficou em segundo lugar no preparatório para o NPOR, que é para oficiais temporários, tudo isso, né, dentro do Exército. E ainda tem essa medalha aqui, que diz respeito a mérito estudantil, uma vez que ele ficou em primeiro lugar na sua turma da graduação de Direito. Isso mesmo, professor André, ele é contador, né, com formação na Universidade Federal de Santa Maria. Hoje ele é servidor aqui de Santa Catarina, né, do estado. Ele é contador da Fazenda Estadual e também é advogado. Se formou em Direito, né, após fazer contabilidade, passou na OAB e, enfim, atua aí nesses dois ramos. Então, seja bem-vindo, professor. Muito obrigada. Muito obrigado. Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo ao meu canal, né? Canal da professora Karen Machado. Se inscrevam aí, não percam. E vamos ouvir quais as dicas que o senhor tem. Qual que é a melhor forma, então, de estudar? O aluno... como que ele vai dividir na semana dele? Ele tem que mesclar matérias ou ele estuda primeiro toda uma matéria para depois passar para outra? Qual é o melhor método de memorizar? Bom, então como professor, eu tenho visto muita reclamação dos alunos de não saber como estudar, né? Então, a primeira coisa que é importante é fazer uma diferenciação entre um estudo para a universidade e um estudo para concurso, né? Então, o estudo para concurso é uma preparação que exige, então, uma memória já de longo prazo, né? Então, há uma necessidade de uma preparação maior. Por exemplo, eu tenho que organizar um cronograma de estudo. Mas também algumas dicas que eu vou dar aqui servem, com certeza, para o acadêmico de Direito, sabe? Principalmente a questão de memorizar e como se organizar na leitura do material. Então, principalmente para quem vai fazer um concurso, é interessante. Primeiro, organize o seu cronograma de estudo semanal, certo? Então você vai ver lá seus horários disponíveis e determinar o estudo por disciplina. O ideal é que estude pelo menos 2 disciplinas ao dia, certo? Também é importante que durante esse tempo de preparação você utilize as técnicas de memorização ativa, que a gente chama, né? Então, as memórias, para que haja uma memorização maior, é interessante que eu utilize essas técnicas de memorização ativa. Um dos exemplos dessa técnica é fazer os resumos da matéria, fazer as fichas de memória, certo? Então aqui eu trouxe um modelo, ó. Então isso aqui é uma ficha de memória. Nada mais é que esquematizar a disciplina, né, dentro de uma ficha. Essas fichas de memórias, elas servem para que eu faça as revisões. Então existe um estudo que nós temos a chamada curva do esquecimento. Então, após 24 horas de um estudo, eu tenho uma grande perda de memória, em torno de 50% daquilo que eu estudei. Isso que eu ia perguntar. Então, a pessoa estudou hoje constitucional e administrativo. Ela tem que, em 24 horas, revisar isso, Sim, certo? Ela tem que revisar. Então, é tão importante quando fazer a primeira leitura, então vocês têm que fazer um resumo da matéria, fazer uma ficha de memória, um mapa mental e nas próximas 24 horas fazer uma revisão disso. Então, como é que vocês vão fazer? No dia seguinte, vocês vão estudar outras disciplinas, mas de 5 a 15 minutos vocês têm que utilizar para rever os seus resumos. Ok, então, por exemplo, a pessoa vai estudar de segunda a sexta, 2 disciplinas por dia. Segunda estudou administrativo e constitucional. Na terça vai estudar trabalho e processo de trabalho. Antes de iniciar essas 2 matérias, revisa constitucional e administrativo. Isso, e não precisa ser um estudo demorado. De 5 a 15 minutos já os estudos dizem que é suficiente. Muito bem. E o ideal, então, são as fichas, os resumos? Isso, e assim, ó, de preferência, pessoal, façam com a letra de vocês. Estudos indicam que utilizar material digitado no computador não ajuda em termos de memorização. Isso é importante. Às vezes os alunos perguntam, professor, é melhor ter
um caderno digital ou escrito. Então a escrita... A escrita para memorização é melhor, tá? Ela funciona muito melhor. Existem estudos também que uma foto do teu esquema feito à caneta não há diferença do próprio papel. Então o que o aluno pode fazer? Tirar uma foto e utilizar no tablet ou no celular para fazer as revisões em qualquer local. Isso ajuda muito também. Então ele deve primeiro ler, grafar, e aí ele vai fazer uma ficha. Aí vai fazer o estudo ativo. O que é melhor, a ficha ou o caderno de resumo, ou os dois? Olha, a ficha é prático, né? A ficha ela ajuda em termos de praticidade. Eu posso ir colocando, por exemplo, eu faço uma questão de prova, vejo que é um assunto ligado àquilo que eu já estudei, eu faço uma nova fichinha e coloco em ordem sequencial. Então isso ajuda em termos de facilidade, né? Porque o caderno vai ficar numa sequência, eu de repente faço uma questão importante e vai ficar fora de ordem, né? Mas o aluno tem que fazer os dois ou só um chega? Qualquer um, pode optar. Ou depende do estágio de estudo? Olha, por exemplo, na faculdade, o próprio caderno, né? Utilize o próprio caderno, que ajuda bastante. Já para concurso, o ideal é já utilizar o método da ficha de memória, ajuda mais em termos de organização do material, né? Lembrar que esse material vai ser acessado aí pelo menos um prazo de 6 meses a 1 ano, né? Então, é importante que o meu material de estudo, o melhor material de estudo para qualquer coisa é o seu material. Quanto melhor ele for feito, melhor a capacidade de memorização que você vai ter. Ok, professor, muito obrigada pelas dicas. Daqui a pouco a gente coloca outras aí para o pessoal ficar inteirado da melhor forma. Importante dizer que essas dicas valem tanto para o pessoal da graduação quanto para concurseiros, né? Sim, muito importante. Isso aqui serve, a questão do estudo ativo, que é fazer um resumo daquilo que você leu, serve para os dois. Interessante também incluir aí a resolução de questões, né, professora? Então, a resolução de questões está dentro da chamada técnica de estudo ativo. Então, resumindo, técnica de estudo ativo, resumo, ficha de memória, um mapa mental, resolução de questões. Ok. Obrigado, professor. Um abração para todo mundo. Um abraço e bons estudos para vocês, pessoal. Contem conosco. Tchau, tchau.